Gente, nós estamos de volta e eu converso com o Bruno Castro, ele que é da Castro Mentoria, não, é Castro Consultoria, Bruno? Consultoria, isso é mesmo, consultoria empresarial, De Castro Consultoria. De Castro Consultoria Empresarial. Isso mesmo. E nós preparamos aqui, Bruno, algumas perguntas, porque a empresa, as grandes empresas sempre tem um homem, uma mulher, um grupo de pessoas atrás dela, né? Exatamente. Então nós podemos pensar que grandes empresas têm uma mente por trás daquele império. Sim. E às vezes também da pequena e da pequeníssima empresa que está começando, sempre tem uma mentezinha ali pulsando. É isso? Exatamente. Bem, eu costumo dizer, Mário, que toda empresa ela é uma extensão do dono. Ah, olha só. Né? Então, e é muito importante falar isso porque eu sempre levo a mensagem, principalmente para o pequeno empreendedor, que como ela é uma extensão sua, é importante que as pessoas saibam aonde que ela está, né? Com quem ela está se envolvendo. E até quando se tem já uma equipe, né? Aquela equipe precisa estar ciente aonde ela está, né? Qual é a missão daquela empresa? Qual é o propósito daquela empresa? O que o empresário quer levar para o público, mas não só para o público, como também internamente, né? Pegando, Bruno, um gancho no que você está falando aí, tem um livro, eu acho que do Napoleão Hill, né? Que ele fala justamente isso, desse mentes brilhantes que se unem em prol de um objetivo. Então eu penso que o empresário que está iniciando um processo, a sua primeira empresa, ele tem que se cercar de mentes que comunguem com o pensamento de crescimento, não é isso? Sim. Eu sou super fã do Napoleão Hill, né? Inclusive o Napoleão Hill, né, o histórico dele, para quem não conhece, entrevistou mais de 500 pessoas, empresários bem-sucedidos na época, né? E foi um estudo que aconteceu entre 1906 e 1908 Isso. e ele publicou o Pense e Enriquece em 1928. E tem aquela filosofia que ele usa lá do Mastermind. Exatamente, a Mastermind. Então, ele mostra como é importante a nossa mentalidade no dia a dia. Isso é muito atrelado assim com o que a gente leva hoje para as empresas, porque a gente leva também o conhecimento da PNL. Né? E a PNL, que como o próprio nome diz, a programação neurolinguística, é a declaração. Então, a importância do quanto você declara o que você é, o que você acredita, porque isso molda o nosso comportamento. E por que molda o nosso comportamento? Porque quanto mais você repete, você cria crenças, né? Então, hoje na neurociência, por exemplo, já mostra pra gente que o nosso cérebro ele é plástico. Então, quanto mais você repete, mais você fortalece as crenças e mais uma rede neural nova está se formando de acordo com aquilo que você acredita. Olha só, a tua resposta, de certa forma, já responde essa pergunta que eu iria lhe fazer, que é o seguinte: por que tanta gente trabalha duro, tão duro danado na vida e diz, poxa vida, eu não prospero? Sim, é engraçado, né? Porque prosperidade não é significado de trabalhar bastante, Pois né? Quantas pessoas a gente conhece que trabalha muito? Todas essas pessoas são prósperas? Não, né? A gente sabe que não. Mas isso porque o trabalho excessivo gera exaustão. Exaustão física, exaustão mental, né? E a exaustão mental acaba impactando a regulação emocional. Ou seja, a mente acaba sendo o grande bloqueio. A mente acaba sendo um grande bloqueio, né? E isso por conta da exaustão e está afetando a regulação emocional da pessoa. Então, acaba que a pessoa não consegue tomar boas decisões, não tem um estado criativo favorável e acaba impactando no dia a dia, nos resultados. O Bruno, eu estava lendo um pouco do teu trabalho, acompanho o teu trabalho, você costuma dizer nas suas palestras lá para empresários que prosperidade tem método. Sim. É isso? Eu digo que tem método justamente por isso, né? Por conta do conhecimento sobre si mesmo. Quanto mais do autoconhecimento. Então, quanto mais a gente se conhece, menos vítimas de nós mesmos nós somos, né? E o que eu quero dizer com isso? Quando você entende que o teu estado emocional ele está ligado com uma reação bioquímica do teu corpo, você entende que não é alguma coisa que está te afetando, é você mesmo que tem
uma representação mental sobre aquilo que você está vendo, sobre aquilo que você está presenciando. Tem a ver com a tela mental que cada um tem? Exatamente, é uma representação a tela mental. A tela mental, porque na PNL a gente fala bastante sobre representação mental. Então, quando você é submetido por alguma situação, ou até mesmo tem um encontro com alguém que você já tem aquela percepção ruim, né? O teu corpo reage. Okay. Reage por quê? Porque você está ativando uma representação que você criou, né? Tudo é baseado em crença, né? Então você acredita naquilo. Você como um consultor, e você também já durante muito tempo atuou como terapeuta, né? Em PNL, é isso, né? O que você julga os fatores mais importantes para o crescimento pessoal e, claro, o crescimento de uma empresa? Bem, eu digo, Mário, que quando a gente fala de prosperidade da empresa, a gente tem que fortalecer a cultura. Né? A cultura. Então, a cultura ela também está baseada, né, no dia a dia. Então, além da definição lá de missão, visão, valores, a gente tem um braço que a gente acaba pegando a questão de governança. E a governança é você ter bem definido na empresa, né? Eu já chego no ponto da resposta. A gente conhecer ali os objetivos da empresa, a gente ter todas as funções bem determinadas com relação aos objetivos, né? A gente atrelar a ambição do funcionário com a missão da empresa, porque isso é importante, você está começando a correlacionar as coisas, porque é dessa forma que a gente começa a trabalhar o sistema dopaminérgico do colaborador, mostrar para ele que ele está num ambiente que tem a possibilidade de crescimento, tem a possibilidade, né, ele tem o sentimento de pertencimento e ele tem o sentimento também de que ele não está simplesmente executando uma tarefa, ele está executando um propósito. Isso gera uma conexão fortíssima, né? É aí que você vê aquelas empresas, muitas vezes, que você conhece uma pessoa lá, que quando fala da empresa que trabalha, eu falei, não, cara, essa empresa que eu trabalho não tem igual. Né? Eu tenho um exemplo próximo aí. É energia que essa empresa... É energia? É energia, é a cultura aplicada diariamente, né? São os rituais diários. E ele começa nos pequenos valores, nas pequenas práticas no dia a dia da empresa. Nas pequenas práticas, porque quando você tem isso bem elaborado, né? No dia a dia, a comunicação da liderança com o colaborador, ele tem que transmitir isso. Então, é dessa forma que você acaba fortalecendo. E inclusive, quando você tem uma empresa que já tem bem definida a cultura, isso vai também impactar na questão de novos recrutamentos. Porque a empresa já sabe qual que é o perfil de pessoa que vai realmente estar de acordo com o perfil da empresa. Né? Então, eu costumo dizer, a cultura, missão, visão, valores, não é um quadro na parede, não é um documento de gaveta. Na parede é tudo muito bonito, fica tudo bacana, até uns decoram para fazer parte da decoração da empresa, né? Você chega na empresa, tá lá bonito, né? Visão, valores, só que você conversa com as pessoas, tá todo mundo dizendo, pô, já tá atrasado, o café não tem cafezinho, o chefe é isso, né? É aquela conversa ruim do chamado rádio corredor da empresa. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Mas quando a empresa tem uma aproximação como essa, acaba gerando conexão entre a ambição do funcionário e a missão da empresa, a pessoa ela acaba gerando uma conexão mais forte. Então, ela não se deixa ser contaminada com conversas assim, que acaba aquela conversa de corredor, né? O rádio peão que não sei o quê, porque o chefe é assim, o chefe é assado. Não, a empresa tem uma cultura. E a boa cultura blinda a empresa contra essa rede de boatos? Uma boa cultura, uma cultura sólida? Blinda por quê? Porque isso vai influenciar no recrutamento de pessoas. Você já não vai contratar uma pessoa, é a mesma coisa que um casamento. Né? Vamos supor assim, um casal. A gente sabe que para o casal dar certo, ele tem uma similaridade cultural, né? Às vezes religiosa, às vezes se for alguma coisa muito, né, distante uma da outra, acaba dando conflito. Então é por isso que é tão importante a empresa entender... Saber escolher os parceiros. Exatamente, isso porque tem uma cultura aplicada. Ô Bruno, eu queria que você falasse agora de um outro tema, novamente falando do autoconhecimento, que é da autossabotagem. Existe isso, né? Sim. E se existe algum
elixir mágico. Agora entra teu lado terapeuta. Existe Sim. algum elixir mágico para esse pequeno empresário, esse pequeno empreendedor, curar essa autossabotagem? Sim, tem, porque toda autossabotagem vem por conta de uma crença. Né? Isso pode ter sido por uma situação de infância e a pessoa carrega aquilo. Então, geralmente, quando a pessoa fica travada, às vezes para tomar uma decisão importante, é porque alguma coisa está segurando. Ou ela acredita que pode dar errado, ou ela acredita que ela não é capaz, ou ela acredita que pode sofrer críticas, né, julgamentos. Então, isso pode ser trabalhado, sim, através da ressignificação. Então, quando a gente coloca a PNL aplicada, por exemplo, a gente vai primeiro entender qual é a realidade, o que está te impedindo de tomar essa decisão. E aí a gente começa a entender São onde mudanças de paradigmas? São mudanças de pensamento, de mindset, né? Porque é uma representação mental. Então, você tem que mudar a forma como você enxerga as coisas. Então, é entender qual é aquela trava, entender qual é aquele bloqueio e ressignificar com práticas de PNL. Ouvindo você falar, eu fico imaginando uma mesa de reunião. Pode ser uma mesa de reunião grande, com vários diretores, acionistas, gerentes, supervisores, como pode ser uma pequena mesa de reunião lá perto da salinha do café, onde se une 2 ou 3 membros de uma empresa. Ali existe muita emoção, né? Sim. Como é que as emoções influenciam na tomada de decisão e como que as pessoas podem equilibrar isso aí? Bem, é claro que num ambiente de pressão, né, acaba ativando nas pessoas muitas vezes aquele modo de proteção. Isso. Né? Então, como que a gente trabalha isso? Aí eu volto também para o autoconhecimento, porque a preparação para uma situação como essa, o profissional ele tem que passar por um aprendizado sobre ele mesmo. Né? Então, a gente, dentro, inclusive, né, da formação da neurociência, a gente aprende a aplicação do Mindfulness, que já está sendo aplicado em grandes empresas como a Google, por exemplo. Então, o Mindfulness, ele permite com que as pessoas acabem se identificando mais como consciência do que como corpo físico. Né? Então, vou fazendo um simples exercício aqui, Mário. Fecha os olhos. Tá fechado. Mário, o que vem no seu pensamento agora? Olha, quando eu estou aqui, sentando nessa cadeira, a minha preocupação é levar uma informação de qualidade para quem está nos assistindo. Então, eu busco extrair do meu convidado a essência da conversa e traduzir, através dessa nossa comunicação, uma informação de qualidade. Legal, beleza. Você percebeu que você precisou observar o seu pensamento. Perfeito. Você observou o seu pensamento? Observei meu pensamento, perfeitamente. Ok, eu posso falar para você que você é o pensamento? Sim, nós somos o pensamento. Tá, se você é o pensamento, o que observou o pensamento? Pois é. Olha só. Então, assim, posso falar que você é teu corpo? Não, porque 11 quilos do seu corpo é pele. Você não é pele. Posso dizer que você é água porque 70% do teu corpo é água? É água. O que você é? Entendeu? Então, assim, é reflexão, é exercício mental, porque quando você começa a se desvincular da parte física e se identificar como consciência, você acaba percebendo que toda aquela reação que você tem de raiva, de ódio, de pressão, de insegurança, nada mais é do que uma reação bioquímica do teu corpo e você não é isso. E qual seria a diferença do pensamento e a consciência, Bruno? Olha, é difícil de explicar isso cientificamente porque nem a neurociência tem uma comprovação de que o pensamento ele é gerado pelo cérebro. Pode Sabia ser que disso? Pode ser que venha, eu já ouvi uma teoria, diz que vem de fora, né? As sinapses, né? Exatamente. Vem de fora. Então, a gente não tem, assim, a comprovação científica, mas quando a gente faz um exercício como a gente fez agora, faz a gente pensar, não faz? Eu estava vendo aí uma filosofia budista que ensina como você controlar os pensamentos. E ele diz, fique como se você estivesse sentado na beira de uma calçada, só olha as coisas passar. Então, isso aí prova, mais ou menos, corrobora o que você está falando, que nós não somos os pensamentos. Porque se eu estou observando os meus pensamentos, não sou eu que, de repente, estou gerando esse pensamento. Eles estão vindo. E assim como vêm os pensamentos, vem junto com eles as emoções. Vem junto com as emoções. Então, eu tenho que ser um observador dos pensamentos e das emoções. Exatamente. Quanto mais observador você é, menos refém
da sua reação bioquímica do corpo. Isso faz com que a pessoa, e no caso o tema de hoje aqui é o empresário, o empreendedor, ele possa tomar uma decisão mais consciente e deixar um pouco de lado o excesso de pensamento, se trazer para o tempo presente. Sim. E se livrar das emoções. É uma tomada quase que matemática. Exatamente. Analítica. Você falou tudo. É presença, é presente. Né? Porque é exatamente isso. Quanto mais o profissional consegue treinar isso, mais capaz ele vai ser de tomar boas decisões. Ele não vai ser refém do momento de raiva, do momento de depressão, Perfeito. Porque ele vai saber que aquele momento que está gerando aquele comportamento de defesa é o pior momento para ele tomar uma boa decisão e ter a mente analítica, né, favorável. E olha só, Bruno, ouvindo você falar, quantas decisões nós tomamos na nossa vida no calor da emoção? Sim. Aí você vê, né? Pô, que cagada. Que cagada. Isso não é só empresário, isso é o funcionário. Às vezes você acaba abrindo mão de um baita do emprego porque Sim. você se deixou levar pelo ego, pela vaidade, pelas emoções, né? Sim. Que muitas vezes é o ego exacerbado, não é? Exatamente. E vou falar para você, Mário, que cada vez mais vai ser importante esse trabalho de conscientização, de trabalho mental com as pessoas, porque a gente vê agora essa nova geração, né, bombardeada de informação, rede social, inteligência artificial. Inteligência artificial é muito imediatismo, né? Então as pessoas querem entrar no emprego pro mês seguinte já virar um gerente, e não é bem assim, né? Eu poderia ficar conversando com esse moço aqui a tarde toda, porque eu acho que enquanto a gente puder trabalhar nosso conhecimento, nossa mente, eu acho que é fantástico, né? Então eu prometo que vou trazer o Bruno aqui mais vezes para que a gente possa entrar mais nessa questão emocional, nas culturas, né? Nas crenças limitantes, né? E também nas ferramentas, tá certo, Bruno? Sim. Por enquanto eu vou deixar na tela aí o nome do Bruno Castro, ele que é da Castro Consultoria, que está aqui embaixo, aqui na tela, @Bcastro, né, Bruno? Bcastro. @Bcastro Consultoria. Caso você tenha alguma dúvida, queira conversar com o Bruno, você que é empreendedor, pequeno, médio, grande, empreendedor individual, profissional liberal e queira um pouco dessa upgrade, né, para você seguir em frente, fala com esse moço aqui, eu acredito que pode lhe ajudar bastante. Tá certo assim, Bruno? Tá certo. Combinado? Volta mais vezes? Com certeza. Fechou. É só chamar que a gente tá aí. Bacana. Gente, por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Obrigado e até um próximo programa. Tchau, tchau, gente.